O Inominável está demitido. Daqui a pouco eu vou chegar lá para a gente trazer alguns trechos da coletiva pós-jogo. Remo 0, Criciúma 1. O Remo se afasta um pouco mais do G4. Nesse momento está a 4 pontos de distância do quarto colocado, que é o próprio Criciúma, inclusive. Os dois se enfrentaram ontem e o Criciúma venceu quase que no último lance da partida, num gol de pênalti bem polêmico de Jean Carlos. E o senhor Risadinha, o seu Inominável, está demitido do Remo. E ficou revoltado ontem na coletiva pós-jogo, viu? Não tava com caras de bons amigos, não. Daqui a pouco a gente vai chegar lá. Antes disso, vamos trazer aqui uma pauta que, na minha opinião, não é polêmica. Alguns vão considerar isso aqui polêmico, mas para mim, nem chega a ser polêmico. O que é que aconteceu? Ontem, Cauli Oliveira estava saindo substituído ali aos 20 minutos do segundo tempo por volta disso. E a torcida do Bahia, em coro, tava vaiando ele. Aí tava entrando Michel Araújo, entrando Thiago, na metade pro final já do segundo tempo, de Bahia 0, Fluminense 0. Até esse minuto, né? Óbvio, o Bahia fez o gol na reta final da partida com o Luciano Juba e Jean Lucas participando diretamente do gol. Golaço por sinal. Mas vamos lá. Olha o que aconteceu. Primeiro, a torcida começou a vaiar e Jean Lucas aqui, ó. Aumente as vaias. Como que diz assim, retrucando a torcida, né? Fala mais, fala mais, fala mais. Retrucando a torcida. E aí ele sai claramente pé da vida, chateado, insatisfeito com as vaias, que pra ele não tava merecendo essas vaias todas. E aí vamos lá. Foi falar com o Rogério Ceni abraçou lá e lá, agarrou, foi dar conselho rápido, ele tava puto demais, velho. E a comissão técnica do Bahia tá todo mundo aplaudindo. Aqui eu não acho que são os aplausos irônicos, não. Aqui acho que são aplausos pra quem diz assim, ó. Vamos aplaudir ele se for só em campo hoje. Uns aplaudindo e outros aqui xingando ele de tudo que é coisa. E eu vou dizer a vocês, o torcedor está corretíssimo. E não pode vaiar mais não, é? E não pode criticar mais não, é? Cauli ganha mais de R$500 mil por mês. Não joga nada o ano inteiro. Ele não tá jogando nada. Ele vive de lampejos. Eu até tô percebendo que nos últimos 4 jogos, Cauli tá entrando com mais vontade, com mais tesão na partida. Entrando com mais intensidade, correndo, se movimentando mais, tentando participar mais do jogo ativamente. Pode até estar errando um pouquinho mais e tal, mas você vê, pelo menos pra mim, é perceptível que ele tá correndo mais, se esforçando mais, batalhando mais por cada bola. Eu não percebi muito isso, esse comportamento de Cauli na média da temporada, não. Eu tô pegando recorte recente e eu vejo que ele evoluiu nesse aspecto, que eu criticava muito. Mas ainda assim, na média, é um jogador pouco competitivo, principalmente em jogos como contra o Fluminense, contra o América de Cali, num jogo de Libertadores fora de casa. É um jogador que ganha poucos duelos. E assim, muito longe daquele Cauli de 2023. Muito longe mesmo. Eu sempre fui um fanzaço daquele Cauli de 23. Aquele Cauli de 23 merecia a convocação para a seleção brasileira. Para ser testado. Não que ele tem que jogar a Copa do Mundo. É a mesma coisa de Jean Lucas e Juba. Pelo momento de Jean Lucas, pelo momento de Juba, acho que eles poderiam merecer sim uma convocação. Juba não foi. Jean Lucas tava na pré-lista, né? Aí acabou sendo convocado por causa da lesão de Joeliton. Beleza. Convocação, no final das contas, acabou sendo merecida. Faz uma boa temporada. Ok, até acho que Juba merece mais, mas ok. Cauli também merecia lá em 23. Ele fazia magia. Cada bola que chegava no pé dele, você sabe, ó, daqui vai sair algo de diferente. Um drible, um passe, uma arrancada, um chute, uma movimentação. Algo de diferente ia sair dali positivamente para o Bahia. De coração, nos últimos 400 dias da carreira de Cauli, cada vez que ele toca na bola eu falo, daqui não vai sair quase nada. De vez em quando é que ele vai achar uma coisa, você fala, porra, achou algo hoje. Mas assim, é de vez em quando, é um jogador que vive de lampejos. E para mim faz uma temporada ridícula. Você pega o Cauli de 2025 e espelha no Cauli de 2023, a disparidade é uma aberração, pô. Parece que são dois jogadores. E a sensação é que parece que ele nem queria estar mais vestindo a camisa do Bahia. Por N fatores, ele recebeu proposta do Palmeiras lá atrás,
Acho que foi uma proposta de 30 milhões de reais do Palmeiras. Foi temporada passada, acho que na metade de 24 ou no início de 2024, o Bahia acabou não resistindo, não resistindo não, mas o Bahia acabou continuando com o atleta e aí ele ficou no Bahia, beleza. Não sei se aquilo ali gerou um certo descontentamento, não sei o que é que foi. Problema familiar, não sei o que é. Mas o fato é, ele não tá jogando, mas nem assim, 40% do que ele jogou lá em 2023. E merece as verbas porque ele não tava jogando nada. E aí um outro ponto da análise. Por que também ele foi vaiado? Porque o Bahia não tava vencendo o jogo na Fonte Nova e não tava jogando bem. Muitos falam, não, o Bahia foi muito superior ao Fluminense, foi superior. O Bahia jogou bem contra o Fluminense, é o quê? Se o Bahia estivesse jogando bem, criando oportunidade, finalizando bola com perigo, goleiro fazendo defesa, com 8 minutos, a torcida não estaria clamando por Pulga, não. Com 20 minutos, Cauli não sairia sendo xingado e vaiado por toda a torcida, não. Porque poderia estar vencendo o jogo por 1-0 e ninguém ia ficar criticando muito pesadamente Cauli. Até acho que a torcida do Bahia demorou muito pra vaiar ele de forma pesada, porque ele já merecia isso aí, ó. Tem uns 2, 3 meses pelo menos. Então pra mim não tem polêmica nenhuma. A torcida é soberana, está corretíssima em vaiar Cauli que não joga nada o ano inteiro. Essa é a realidade. Essa é a realidade. E quem acha que Cauli tá jogando alguma coisa, não chega a ser 10% do Cauli de 2023. Esse é o meu grande ponto da crítica, tá? Cauli hoje, pela vontade e pela energia que ele entra em campo na média, ele não é titular em quase nenhuma equipe da Série A. E eu falo isso não é hoje não. Eu falo isso tem 3, 4 meses já. E muitos, não, que é isso? É essa mesma galera que falava isso ontem tava xingando ele na Fonte Nova, né? Então, assim, acho que as críticas e as vaias são válidas. É um protesto normal no torcedor. Ninguém tava batendo em Cauli, ninguém tava ameaçando ninguém. Tava criticando e vaiando no momento do jogo que era necessário. Não tava jogando nada, o Bahia tava mal na partida. Cauli sai, depois que Cauli sai, o Bahia acaba até fazendo 1-0, né? Gol de Luciano Juba. Na reta final do segundo tempo, poderia até achar o 2-0. Aí seria uma sorte absurda, porque o Bahia não merecia nunca ontem vencer a partida por mais de 1 gol de diferença. Se tivesse que ter um vencedor, você poderia até colocar, o Bahia, beleza, mas era por 1 gol de diferença e olhe lá. E olhe lá, porque o Fluminense também criou boas oportunidades. E cozinhou muito bem o Bahia durante boa parte da partida, tá? Bom, não tem polêmica pra mim. Cauli se sentiu injustiçado pelo torcedor, de certo modo sim, nessa saída dele de campo. Mas não tem injustiça nenhuma. Injustiça é a torcida não ter vaiado antes. Era pra ter vaiado ele tem uns 3 meses pelo menos. Mas enfim, régua passada nesse caso, Cauli, que pra mim não tem polêmica nenhuma. É meio óbvio você olhar o jogo e você vê claramente que tem um jogador destoando negativamente do que ele mesmo já apresentou muito acima na carreira e dos próprios companheiros dele em campo também, né? Tá destoando negativamente, tem que ser criticado, tem que ser vaiado no momento do Bahia, que é cobrança, velho. O Bahia tá nas quartas de final da Copa do Brasil, deve ganhar a Copa do Nordeste, é o quarto colocado da Série A. Tu acha que não vai ter cobrança não, é? É claro que vai ter, né, bicho? Tem que ter, né? Não tem como não ter. Régua passada em tudo isso, vamos falar sobre ele, o inominável. Antes disso, a Montenegro Cargas está aqui mais uma vez. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? Aí, para complementar, ele saiu de campo e foi logo para os vestiários, nem ficou com os jogadores ali no banco de reservas para acompanhar o final da partida. Para mim foi um desrespeito com o grupo de jogadores. E de certo modo um pouquinho de desrespeito com o torcedor. Não tem que ficar retrucando, batendo boca com o torcedor não. Beleza, é um direito dele de retrucar e tal e se sentir injustiçado. Ok, direito do jogador. A gente não pode proibir o jogador ficar pé da vida com parte da torcida. Mas, no final das contas, sair durante o jogo, Copa do Brasil, jogo pegado, batalhado, jogo difícil. Tu tem que estar ali com teus companheiros. Ah, foi vaiado. E daí? Fica ali no banco de reservas, pô. Ganhou, tá todo mundo se abraçando no final. Ou tá todo mundo chorando no final, dependendo do desenrolar da partida. Ninguém sabe o que vai acontecer. Então, assim, pra mim a atitude de Cauli ontem foi errada. Não vou nem falar que é errado em retrucar o torcedor necessariamente. Mas é errada em sair pros vestiários. Acho que ele deveria ficar no banco de reservas e acompanhar o final da partida, tá? Bom, agora vamos falar aqui do inominável.
embora. Antes de... A informação todo mundo já sabe, né? Foi demitido. E agora sim, o Remo tem alguma possibilidade de subir para a Série A. Não acho que o Remo tem um baita de um elenco, não acho que o Remo tem um baita de um time para você falar vai subir para a Série A, mas não tinha treinador. E sem treinador fica difícil, né, irmão? A gente tem observado. De quem é a culpa nesse momento? Foi do árbitro que marcou um pênalti duvidoso, no finalzinho do jogo, dos jogadores que, ou pela falta de sorte, eu não sei o quê, ou você que treina o time e põe para jogar. O que você tem a falar a respeito disso, Antônio? Nestas alturas é evidente que as pessoas gostam de apontar culpados. Portanto, nós não podemos viver... Nós temos que ajudar a sociedade a que cresça e não a que ela incendeie. Porque a sociedade... Eu não venho para aqui tocar ninguém, como é evidente. Portanto, aqui não há culpados. Aqui, como você falou, você praticamente falou que eu vi muitos jogos do Remo esta temporada, mesmo. Esta é uma grande exibição do Remo. É uma grande exibição do Remo, só que... Ele falou que não há culpados. Ah, cara, é óbvio que existem culpados. Para tudo existem culpados e responsáveis por determinada situação. Ou por um acesso, ou por um não acesso, uma queda, um título, uma perda de título. É óbvio que existe. Se o teu time não tá no G4, um dos culpados é você. Talvez você não seja o principal culpado, mas você tem uma certa parcela de culpa por escalações, alterações, treinamento, gestão de grupo, por N fatores. E aí, o diretor do Remo, Marcelo Braz, ex-Flamengo, dirigente do Remo, também pode ter parcela de culpa nisso também. Tem que sim estabelecer quem são os culpados e tentar corrigir rota. E o Remo tentou corrigir rota, tá tentando pelo menos, demitindo você, porque você é um péssimo treinador. Então assim, tem que sim achar os culpados. Até acho que o jogo de ontem foi cruel com ele, viu? Porque assim, o Remo criou a oportunidade e o Christmas tomou uma bola na barra. E na única que chutou, fez o gol. Bizarro. Que ela não se transforma em gol. Portanto, o que é que eu faça mais? Os jogadores estão na cara do gol, portanto, nós criámos. Portanto, nós não fomos eficazes, acabámos de ser penalizados por isso, mas a equipa forte que nós nos estamos a tornar, ela claramente é evidenciada através dos comportamentos. Se as pessoas quiserem analisar o futebol nu e cru, agora acho que nós estamos é demasiado redutor, estamos aqui à procura de culpados. Aqui não é o árbitro, não é o treinador, não é os jogadores. Hoje não fomos eficazes, acabámos por ser penalizados no fim. Mas, de qualquer das formas, o único que remata a baliza é o pênalti, mas o adversário acaba por ter o mérito. Fez um gol, nós não fizemos nenhum. Parabéns ao adversário e nós, na sexta-feira, temos que ir a Amazonas e disputar o resultado. Faltam muitos jogos ainda. E um dos culpados, eu esqueci de citar um ponto importante. O grupo de jogadores, né? O jogador tá em campo, perde gols, cara a cara. É um dos culpados também pelo mau resultado do Remo, no jogo de ontem especificamente. E da temporada também por N fatores. Então, assim, tem que se achar os culpados sim. Não acho que a gente tem que falar, não tem culpado nenhum e tá tudo certo. É lógico que tem, pô. Pelo amor de Deus. Boletim Oliveira, Smith Reais do canal Chaves Remista. Se a gente for fazer um recorte da campanha Abraço pro Smith, tamo junto, meu irmão. do Remo com o seu comando, é uma campanha de aproveitamento de menos de 50%. E, historicamente, um clube não consegue lutar por um acesso, que é o objetivo do Remo 2025, com essa porcentagem. E, especialmente, também com o futebol que o Remo vem apresentando em Belém. É verdade, hoje o Remo jogou melhor, teve oportunidades, foi incompetente, Então mas isso... Temos que falar de hoje, falo de hoje. Eu preciso falar do conjunto. Falo de hoje. Preciso falar do conjunto. Eu não vou analisar, eu estou aqui para analisar o jogo de hoje, correto? Correto. Pronto. Mas Eu acho que tem que se analisar o conjunto também. Além do de hoje, que é o principal, porque é a coletiva pós-jogo de Criciúma e Remo. Mas, naturalmente, se você está na coletiva pós-jogo de Criciúma e Remo, você carrega um pouco de todo o seu trabalho nos jogos anteriores. É meio óbvio isso. Porque, assim, vamos supor aqui um cenário hipotético, que ele perdesse os últimos 5 jogos. Não foi isso que aconteceu, tá, gente? Ele nem estaria aí. Então, naturalmente, por que ele está aí? Porque ele conseguiu resultados ou, enfim, o desempenho necessário para ele estar aí. E aí eu acho que vale sim você pegar um apanhado geral para trazer, ó, o time tá fora da zona porque vem jogando mal na maior parte do tempo, não vem colhendo os resultados, não ganha de ninguém no estádio do Mangueirão. Ganhou um jogo só de 6 disputados por volta disso. Então, assim, precisa se corrigir coisas, precisa se corrigir alguns detalhes. Alteração, escalação, posicionamento, formação tática, sei lá o que é que ele vai ter que mudar, mas precisa mudar. E você carrega um pouco sim do que aconteceu lá atrás. Eu acho que você tem que comentar sim do que aconteceu lá atrás. Ou não peraí, Antônio. Ou não vale. O primeiro jogo não conta, né? O jogo anterior não conta não, pra fazer uma pergunta coletiva. Eu acho que conta sim. Acho que conta sim.
Se o teu time estivesse jogando bem a maioria dos jogos, com certeza tu ia falar, vamos pegar o histórico anterior. Se o Remo ontem jogasse mal, por exemplo, e empatasse ou perdesse o jogo, e no jogo anterior jogasse muito bem, tu ia falar, mas no jogo anterior... Óbvio, né, meu amigo? Quando convém, né? Vamos lá então pelo jogo de hoje. Como você consegue, durante a semana, trabalhar essa questão da variação ofensiva e da incompetência tática do Remo no último terço do campo, que o Remo perdeu a oportunidade? E eu queria que você explicasse também sobre essa sua escolha de dobrar a lateral de novo hoje com o Marcelinho, tendo o Nico Ferreira no banco de reservas. Emendando essa última pergunta, na tua avaliação... A incompetência tática, o que é? É relativamente ao quê? Diga-me, explique-me, é que eu não estou a perceber. Não, eu queria que você explicasse Tática em quê? a variação tática da questão ofensiva. Não, Porque você você... falou de competência tática, não foi? Competência individual dos jogadores na hora da finalização. O Remo criou as oportunidades no primeiro tempo, não conseguiu concluir a gol, mas no segundo tempo, de novo, o time caiu fisicamente. Teve a questão de você dobrar o lateral, colocar o Marcelinho e depois optar pelo Nico Ferreira. O que está faltando durante a semana para o Remo trabalhar melhor essa questão ofensiva, ter a competência de fazer os gols? E na tua avaliação também, queria que você falasse, eu sei que você disse que não é para falar do seu trabalho, mas que você avaliasse o seu trabalho até aqui, principalmente em relação à insatisfação do torcedor. Pronto, Acho que o torcedor do Remo queria saber isso. Eu vou falar do jogo, está bem? Porque quando foi o jogo de Curitiba... Que o Remo ficou com o jogador a mais e não conseguiu, né, também ter a posse de bola. Inclusive, eu queria até entender porque você não falou após a partida, apenas foi a reclamação da arbitragem. Obrigado. E ele olha ali ó, pra unha dele e fica a pé da vida aqui, ó. Como que diz assim, tô nem escutando o que tu tá falando, né? Pronto, acho que você resumiu muito bem e todos são unânimes em referir que o Remo fez um excelente jogo hoje, apenas não foi eficaz. Eu acho que para nós evoluirmos mais, nós temos que perceber de onde viemos, quem somos e para onde queremos ir. Quando partimos desse pressuposto e tivermos essa humildade, podemos crescer. Opa aí, humildade é o que tu menos tem, Vicente Antônio. Não sei se você sabe, mas humildade aparentemente é o que tu menos tem, meu irmão. Mas enfim. Meus amigos, eu vou dizer uma coisa pra vocês, viu? Sim, acho que agora o Remo pode subir porque vai ter algum outro treinador, se bem que tá indo em busca de Guto Ferreira. Não tem aquele memezinho, né? Antônio Oliveira demitido, vai trazer Guto Ferreira. Pronto, é tipo isso, tá ligado? Mas gostaram da minha música? Acho que ontem foi muito cruel com ele o roteiro do jogo, porque o Remo não jogou bola pra perder, jogou até pra vencer. E o pênalti achado ali pelo Criciúma é muito no bambo, na aleatoriedade, no azar e talvez na incompetência da arbitragem também. Mas não tô nem aí. Ele afundou o Sport pra Série B, infelizmente. E ainda debochou, de certo modo, da nossa cara em alguns momentos. Então, tô nem aí, irmão. Bom, rapaziada, mais uma demissão rápida de Antônio Oliveira. Não demorou nem 2 meses no cargo. Abraço pra todos vocês. Estamos de volta mais tarde. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Valeu, gente.